Fala, gente! Vamos nessa? Vamos repercutir aqui o que o José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, e também o técnico Roger Machado falaram depois de mais uma derrota do Inter no Campeonato Brasileiro. Dessa vez para a equipe do São Paulo, por 2-1, e que deixa o clima nos bastidores mais tenso, com até uma especulação de demissão do Roger Machado. A gente vai falar muito sobre isso no vídeo de hoje. Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante, tá? Vamos lá! Primeiro, deixa eu começar aqui falando sobre a coletiva do Roger, tá? Porque foi uma demora muito grande, primeiramente, para o Roger chegar até a sala de coletivas do estádio Beira-Rio. Teve uma reunião muito longa, né, de mais ou menos 1 hora no vestiário colorado. E segundo, né, as informações que se tinham era que foi de uma conversa longa para pontuar o que está dando de errado, pontuar aquilo que está acontecendo de errado no Beira-Rio, para que o Inter continue nessa oscilação, para que o Inter continue com mais uma derrota agora na conta no Beira-Rio, não fazendo do fator casa um fator determinante para construir resultados. E aí a gente vai para a coletiva do Roger, tá? Começando sobre a questão de formação do Roger. Ele mudou, ele foi para um 3-5-2, mudou a forma de jogar do início da partida, muito espelhado também naquilo que veio do Hernan Crespo da equipe do São Paulo. Crespo também joga num 3-5-2 ou 5-3-2 aí, tu que sabe, tu pode colocar da melhor maneira possível e também todo mundo aqui assistiu o jogo e viu como é que foi, tá? E o Roger, abre aspas para ele, tá? Foi motivado pela tentativa de mudança de estrutura, buscando espelhar o adversário, que também joga com 3 zagueiros. Vejo que teve bastante criação e pouca eficiência. Acredito que foi um jogo equilibrado. E aí, cara, tá um grande ponto já começando daquilo que é muito protocolar do Roger. O mesmo discurso dele para vencer, para perder ou para empatar é o mesmo, né? Ele busca sempre essas soluções. Cara, vamos lá. O Inter não teve eficiência nenhuma, de fato. Se a gente somar, Borré e Valência não teve finalização. Os dois caras que são pagos para fazer gols, eles não conseguem balançar as redes. Tem alergia, tá? Tem alergia. E a gente viu isso em mais um jogo como hoje, nem conseguindo finalizar gol. Então é algo muito preocupante. Depois o Roger tenta na segunda etapa colocar o Ricardo Matias, o próprio Vitinho entra, o Wesley também na partida, mas nada disso é suficiente para fazer com que o Inter saísse vitorioso do Beira-Rio, pelo menos com um empate. O Inter consegue um pênalti que aí desconta, mas não é de uma chance criada, não é de um gol, de uma jogada trabalhada, do que a gente já viu do Roger. E aí que entra sempre esse ponto de interrogação sobre o trabalho do treinador colorado, tá? O Roger falou sobre a questão de ser pontual ou não, ele falou que foi pensado em alterar as características do ataque, tendo um meia, o Alan, e apenas um atacante, apenas 2 em casos onde desça o Alan para 8, né? O Alan Rodrigues que estreou muito bem o Alan Rodrigues, diga-se de passagem, foi acho que um ponto fora da curva desse time do Roger hoje, mas ele fala, foi pontual, mas também pensando em uma solução, pensando em, pelo menos, voltar a trilhar algo diferente do que vem sendo esses últimos jogos, mas acabou sendo, de novo, mais do mesmo esse time do Roger, que oscila e oscila, tá? O Roger falou sobre a questão de prestígio, tá? Ele disse que se sente prestigiado, que ele sente que o trabalho dele continua prestigiado no Beira-Rio, seja pela direção ou até mesmo pela torcida. Ele foi questionado pelo Jairo Vinck sobre a questão de parte da torcida estar pedindo a sua demissão, ou que grande parte da torcida, na sua maioria, esteja pedindo a demissão do Roger hoje depois do jogo. E de fato, né, se a gente for pegar as redes sociais, que hoje, querendo ou não, é o termômetro, né, o Roger aceitando ou não, a direção do Inter aceitando ou não, a internet ela é o termômetro, e ela foi o termômetro também para o bem e para o mal, né, para a parte boa e para a parte ruim, vamos colocar assim, porque se para esse lado de uma demissão do Roger a gente vê em massa o pedido de demissão, foi esse mesmo foi por esse mesmo meio, dá para colocar assim, que a gente viu que o Barcelos ele tinha o prestígio da torcida para se reeleger. Então não dá para desconsiderar o que a gente escuta na internet, o que a gente lê na internet, tá? Porque é essa mesma torcida que ali atrás reelegeu o Alessandro Barcelos e que a gente via pelas redes sociais o termômetro que o Barcelos ganharia, é o mesmo que hoje pede em grande massa a demissão do Roger Machado, tá?
Então, ele diz que se sente prestigiado, mas obviamente, acho que ele também não viria na entrevista coletiva e falaria, não me sinto prestigiado nem pela direção, nem pela torcida. Se especulou até, e a informação é do Voz do Gigante, de que nessa reunião o Roger tinha deixado o cargo à disposição, tá? E aí depois a gente vai entrar um pouco mais nesse ponto, porque o Bisol falou sobre isso. Mas, né, foi colocado pelo Alexandre Ernst que o Roger teria, então, entregado, falado, cara, se vocês acham que é o momento da minha saída, tá tudo certo, eu entrego o cargo. Só que o Roger, né, ele vem com um discurso um pouco diferente disso. E eu acho que um grande ponto também da pergunta do Jairo é que o Jairo tentou sair da caixinha Campeonato Gaúcho, daquilo que o Inter conseguiu fazer no primeiro semestre, do título gaúcho. E aí eu acho que entra o grande ponto do Roger, que ele fala, não dá para esquecer que fomos campeões gaúchos. E aí tá um ponto, cara, que, desculpa, Roger, mas a gente precisa esquecer, tá? O Inter foi campeão gaúcho no primeiro semestre, o Inter se classificou para as oitavas de Libertadores e Copa do Brasil no primeiro semestre, a gente está no segundo semestre, onde o Inter está muito mal, entregando pouco, no gramado, no campo, e mais do que isso, o Inter já está com um revés nas oitavas da Copa do Brasil. O Inter precisa buscar fora de casa o resultado na próxima quarta-feira, precisa fazer a famosa remontada na próxima quarta-feira e não é no Beira-Rio, não é com Ruas de Fogo, é lá no Maracanã contra a equipe do Fluminense do Renato Gaúcho, tá? Mas vamos virar a página, vamos falar sobre José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, que soltou o verbo. E deu uma entrevista lá na Zona Mista, não foi nenhuma entrevista coletiva na sala de coletivas do Beira-Rio, onde tem toda a estrutura e poderia muito bem, na saída do Roger, já acontecer a entrevista coletiva organizada do José Olavo Bisol, não. O Inter preferiu colocar o José Olavo Bisol na Zona Mista. E vocês sabem como é tumultuada a Zona Mista do estádio Beira-Rio, porque ela é desorganizada pela comunicação do Inter, tá? Não é separado, não tem um momento para cada repórter perguntar, ou até mesmo, pelo menos, cara, são tantas perguntas, tal veículo vai agora, depois vem outro veículo. Não, é o primeiro que gritar ali consegue uma resposta, seja de jogador ou dessa maneira agora do José Olavo Bisol. Vou colocar uma imagem aqui para ilustrar para vocês, para ver como foi nessa entrevista. Mas, abrindo aspas para o Bisol, já de arrancada, tá? Críticas fazem parte do processo. A sua interpretação é equivocada, que não é pauta mudança no departamento. Você está fazendo ilações. Isso foi por uma resposta para o Taigor Jank do canal A Dupla e também do Debate Raiz, tá? Porque ele colocou, cara, beleza, né? A gente está vendo que muitas vezes vocês não aceitam a crítica. Então, qual é a autocrítica que a direção do Inter faz referente ao trabalho que está ruim, né? O trabalho da direção do Inter hoje é ruim. O Inter hoje está mal, né? Então, qual é o trabalho? Primeiro, o Bisol colocou um ponto que eu acho que, de novo, parece que é muito protocolar ou eles vivem em um outro mundo. Que o Bisol falou, cara, vocês mesmos que hoje criticam a direção, há 3, 4 meses atrás estavam elogiando e falando que a gente poderia ser campeão brasileiro. Cara, há 3, 4 meses atrás estava tudo diferente, gente. Há 3, 4 meses atrás estava tudo bem. O Inter estava num caminho legal. Só que há 3, 4 meses atrás, já passou faz tempo, as coisas mudam, o processo mudou. E a gente vem batendo na tecla. Cara, precisa ter mais alguma mudança. Precisa ser feito algo diferente. O Inter está num caminho que não é legal. Um caminho que vai levar a eliminações em Copa do Brasil, Libertadores, e vai deixar um caminho complicado também no Campeonato Brasileiro. Aí o Bisol preferiu, ao invés de fazer autocrítica, porque em nenhum momento ele responde a pergunta do Taigor, né, nessa situação, ele prefere atacar, falando que é uma interpretação do Taigor, né, equivocada, aliás, e falando que não é pauta, né, mudança no departamento. Ou seja, não terão demissões no Inter, tá? E aí, né, muito esperto, o Bisol falou, cara, não projeto, né, o futuro. Não projeto uma eliminação na quarta-feira na Copa do Brasil para o Fluminense. Eu não projeto ser eliminado para o Flamengo na Libertadores. E, obviamente, só que ele não garantiu também o Roger Machado. Né? Ele não garantiu que o Roger vai continuar no cargo depois da próxima quarta-feira. Não garantiu que o Roger não vai ser eliminado se não for na quarta-feira, seja depois de uma eliminação na Libertadores. Preferiu ir passo a passo, esperar o que vai acontecer e, pelo menos, garantiu o Roger até quarta no jogo contra a equipe do Fluminense. Depois, ele bate na mesma tecla que esse grupo já mostrou, que ninguém está contente com o trabalho de hoje, precisamos melhorar, e essa autocrítica já foi feita.
Só que é aquilo, é mais do mesmo, é sempre o mesmo papo. A gente vê e escuta muito mais ataques à imprensa do que a autocrítica do trabalho. A gente não vê nenhum dirigente falando em soluções, falando no que o Inter está pecando, no que cada um está pecando e vai ter de melhor ali na frente. Não, é muito mais fácil atacar quem está do outro lado, quem está tentando ser porta-voz daquilo que o torcedor quer ouvir. Então, fica aqui a lamentação para aquilo que foi a coletiva do Roger e também para a coletiva, não sei se dá para chamar assim, do amontoado que foi, e por estratégia da comunicação do Inter, o pronunciamento de José Olavo Bisol, tá certo? Quero a tua opinião, deixa aqui nos comentários o que tu acha do trabalho do Bisol, o que tu acha do trabalho também do Roger, da direção do Inter, de D'Alessandro também, muito importante. O teu comentário nesse vídeo, não esquece, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, fechou? Beijo pra vocês, tamo junto, até mais, tchau!